Olá, pessoal. Dia 12 de fevereiro de 2022, são exatamente 17 horas e 10 minutos. Estou falando aqui de São Caetano do Sul, da minha residência, um dia de sábado à tarde, belíssimo aqui em São Paulo. E eu estou fazendo uma série de entrevistas, gravando em vídeos, sobre a história da manutenção no Brasil, convidando aqueles que foram protagonistas e ainda são protagonistas desse movimento. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui o meu amigo Denis Mortellari. Tudo bom, Denis? Oi, Haroldo, como é que vai você? Estou bem, graças a Deus, e fico feliz de estar colaborando com você e gerar algum material para esse seu trabalho, né? Tenho acompanhado o seu trabalho ao longo do ano de 2021, trabalho assim intenso, árduo, né, que você fez, e não houve outras oportunidades da gente estar junto, mas hoje nós estamos, como você disse aí, num sábado a gente conseguiu essa brecha aqui, e eu estou à sua disposição para colaborar aí nessa sua missão, né, que é gravar vídeos, trazer multimídia, né, para o nosso público, para o público de manutenção, de confiabilidade e de qualidade, né, obviamente. Muito bem, Denis. Eu agradeço você ter dado sim, não é? A gente sabe realmente a limitação da sua agenda, mas essa sempre voluntariedade de você contribuir com o seu conhecimento e experiência de maneira voluntária, gratuita, né? A gente está fazendo aqui uma coisa utilizando até nossa hora de descanso, nossa hora de lazer, mas eu acho que para um documentário dessa estirpe, não é? Dessa importância que a gente pretende fazer, reunindo os principais protagonistas que nós temos aqui no Brasil desde a década de 70, é uma grande honra te receber aqui. Não é por menos que você foi convidado para fazer parte desse time. À medida que você vai conversando, para quem ainda não conhece o Denis Mortellari, vai entender por que você foi escolhido, Denis, e desde já, portanto, eu agradeço. E eu já começo a perguntar para você, porque seguramente é o interesse de todos aí, como é que foi a sua entrada nesse mundo da manutenção, nesse mundo da confiabilidade, um tema que você trabalha há tantos anos? Tá, assim, Haroldo, eu recebi um convite outro dia de um pessoal aí que queria os principais homens da manutenção do Brasil. Eu, sinceramente, não me considero, né, um homem de manutenção, uma pessoa de manutenção. Eu realmente confirmei a minha carreira perto da manutenção, perto dessa área de gestão de ativos, quando eu iniciei efetivamente na confiabilidade. Eu me considero mais um homem de confiabilidade, mas como as coisas andam próximas aí, e eu iniciei na manutenção, eu vou contar isso para você agora, então eu aceitei o seu convite de bom grado, aí é um prazer estar aqui. Você falou aí na década de 70, né? Isso. Eu estou bem conservado, mas eu venho dessa época aí, viu, Opa, Haroldo? sim. Pois opa. Eu iniciei a minha carreira nesta área, exatamente na área de manutenção, em 1979, né, quando eu comecei a trabalhar na COFAP, na Companhia Fabricadora de Peças, né, antiga Companhia Fabricadora de Peças, a marca ainda existe hoje, né, do Sim. Saudoso Abraham Kaczynski, né, que foi o fundador, foi um dos pioneiros da importação de peças e de tecnologia aqui para o Brasil. E eu iniciei em 1979 justamente no PCM, né? Até então, a minha experiência não vem assim de Senai, esse tipo de coisa, né? Não vinha, eu não tinha nenhuma afinidade com a manutenção industrial, tanto que no momento, o meu primeiro emprego antes da COFAP tinha sido um banco. Eu trabalhava no banco, eu percebi que eu não gostava daquilo lá, né? Mas aí eu consegui essa vaga, eu nem lembro como é que foi, mas eu acabei parando lá. E foi exatamente na área de manutenção, né? Eles estavam, naquela época, partindo para a centralização do PCM. Eu não tinha ideia do que era PCM, né? Mas estava lá. Então, tinha lá o gerente, o supervisor, e eu entrei e fui fazer parte do time de auxiliares de planejamento. Acho que era isso, né? Tinha uma moçada lá, uma meninada, né? E eu falei assim, bom, vamos ver o que é isso aqui, vamos ver o que é esse desafio. Aí foi lá que eu conheci ordem de serviço, almoxarifado, software de manutenção, todo esse tipo de coisa aí, né? A partir de 1979. Fiquei lá até 1994, quando houve lá uma ruptura institucional na área de autopeças no Brasil, né? A COFAP
ela acabou sendo vendida, o monopólio foi quebrado, né? E foi o momento que eu saí. Né? Mas foi lá. Quer dizer, o que eu aprendi, eu vivi no chão de fábrica, Haroldo. Eu sei assim o que é quebrar uma máquina e você ser culpado pela máquina estar parada, né? E aí você precisar, por exemplo, resolver o problema rapidamente e não ter o material para resolver, não está disponível. Você vai lá no almoxarifado, não tem. Você compra, não entrega. Então, eu vivi bastante essa pressão, principalmente na área de planejamento. Eu sei exatamente como é que o pessoal passa nos dias atuais, né? Isso é impressionante. Tantos anos depois, ainda sofrem mais ou menos as mesmas aflições. Muito bem, mas você, Denis, você se tornou hoje conhecido no Brasil inteiro e até alguns países fora do Brasil, evidentemente, no ramo de confiabilidade, em função até da própria SQL, em função da parceria que a SQL tinha com a Ladom aqui do Brasil, na figura do John Mowbray, né, que foi o seu mestre nesse tema do RCM2. E eu queria saber, como se trata de um tema que está ligado à manutenção, porque a manutenção centrada em confiabilidade, embora a gente saiba que o seu conhecimento se estende além da manutenção, mas como é que foi a sua entrada, portanto, no mundo da confiabilidade e depois, já que eu adiantei, relacionada à manutenção centrada em confiabilidade? Tá, como eu te disse, em 1994, né, a coisa desmoronou internamente lá, né? E a Cofap ela foi vendida para as grandes montadoras, né, que até então só podiam adquirir autopeças aqui no Brasil. A Cofap, portanto, era um monopólio, né? Só ela vendia por quanto queria, né? E alguma coisa aconteceu aí, e a partir daquele momento, no governo, né, e a partir daquele momento, então, as montadoras podiam importar as autopeças. E naquele momento, o Abrão Kazinski se viu diante de um problema sério, né? Os custos dele não eram, digamos, competitivos, e ele acabou vendendo os pedaços, digamos, da Cofap, área de amortecedores, de anéis, de camisas, pistão, fundição, para as grandes montadoras, né? A área de amortecedores foi para a Magnete Marelli, que é da Fiat. Isso. A área de anéis foi para a Mali, que tem ligação aí com a Volkswagen, e assim por diante, né? Então, a fundição é que ficou aqui no Brasil com a Tupi. Ficou para Tupi, e ela está aí até hoje. Eu moro aqui perto. Na verdade, para o pessoal do Brasil, não é, Denis? E até mesmo para alguns países da América Latina que estão escutando essa gravação, eu estou falando aqui de São Caetano do Sul, o Denis provavelmente está em São Paulo. GM, né? Você está aqui do lado. Estou aqui em frente à GM e tem aqui, na fronteira, bem ali, Santo André e Mauá, tem a fábrica antiga da Cofap, que, portanto, uma parte continua produzindo lá os amortecedores, agora da Magnete Marelli, e essa parte de fundição foi adquirida pela Tupi Fundições, que é a maior empresa de fundição de blocos de ferro fundido do mundo, está aqui em Joinville e tem aí suas demais unidades espalhadas não somente no Brasil, mas também em alguns lugares do mundo, que é o caso do México, e está aqui pertinho de mim, talvez de carro de 10 minutos. Mas aí, à medida que houve essa penetração dos produtos importados pelas montadoras e também a própria Cofap, ela começou a se desfazer, como é que, então, foi o seu destino, Denis? Vamos lá. Nesta época, Haroldo, é até interessante, são fatos assim que a gente passa na nossa vida. Eu não estava mais diretamente na área de manutenção, mas o negócio era tão lucrativo na Cofap naquela época, e o Abrão Kazinski, ele era um visionário, então ele tinha uma fábrica de máquinas interna, ele fabricava as próprias máquinas, e eu fui deslocado então para essa fábrica, planejamento da fábrica de máquinas. E naquela época, você conseguia pegar dinheiro assim com muita facilidade, no Finame, esse tipo de coisa. Então, a gente fabricava máquinas assim. Chegou uma hora que essa fábrica de máquinas dava mais lucro que a fábrica de anéis, para você ter uma ideia. Né? E eu estava nesta fábrica de máquinas. E no momento que houve, então, o fechamento, a fábrica de máquinas foi fechada, aí eu fui transferido para a fábrica de anéis, né?
Tem até um contemporâneo meu, que você entrevistou recentemente, que é um colega comum nosso, que é o Walter Tonelotto, que fez a carreira dele toda em amortecedores. Exatamente. Área de amortecedores. E eu estava, então, na área de anéis. Eu terminei a minha carreira lá na área de anéis. E aí, finalmente, o negócio fechou, acabou. E a gente saiu. E nesta época, para você ter uma ideia, nós estávamos iniciando, por volta de 1990, a gente estava iniciando a informatização da manutenção lá na COFAP, lá na área de anéis. Né? Cada um eram unidades de negócio muito grandes, né? E muito independentes. Então, a Anéis, naquela época, contratou uma empresa para vender um software lá, comprou um software para fazer, então, a informatização da manutenção. Nós estávamos na época de ISO 9000, muito forte. Né? A ISO 9000 ela pedia que a manutenção fosse informatizada, que saísse do Cardex, né? E migrasse assim, para um outro estágio. E naquela época, quem seria o nosso fornecedor lá em Anéis de software de manutenção? Kleber Siqueira. Muito bem. Nosso amigo Kleber Siqueira, hein? Nosso amigo Kleber Siqueira, que faz parte aqui da minha história na confiabilidade, assim, de uma forma muito forte, né? E que você vai entrevistar em breve, ele vai estar novamente com você. Mas aí, o que acontece? O Kleber, ele falou, olha, você não quer trabalhar comigo? Vem para o outro lado, né? Eu falei, Kleber, eu não tenho nenhuma experiência. Mas você fala bem aí e tal, vamos lá. Aí eu fui fazer um teste. Fiquei acho que 4 anos. Eu passei para o outro lado. Eu passei a ser vendedor de software de manutenção, e a empresa era bem pequena na época, né? A predecessora da SQL Brasil era uma empresa pequena, eram poucas pessoas, então a experiência foi muito grande, Haroldo. A gente começou a viajar, implementar software no Brasil inteiro para todo tipo de empresa, né? Empresa grande e tal. E a gente tinha a missão de vender, instalar e depois dar o suporte. Você tinha que fazer tudo, né? Empresa pequena. E a gente aprendeu, quer dizer, esse negócio de software de manutenção absolutamente não é nenhuma novidade para mim. Né? Eu dei suporte e treinamento nisso. E é a mesma coisa ainda. Então, nós passamos, assim, esses softwares, nós ficamos 4, 5 anos, né, fazendo esse trabalho. Depois chegaram 2 muito fortes, eu não sei que ano foi exatamente, mas que foi o Máximo e o SAP. Primeiro chegou o Máximo. O Máximo tinha lá versões Windows e tal, veio de fora, então ficou difícil a concorrência aqui no Brasil, dos softwares nacionais. Na época a gente tinha as Trem, CEMAP, alguns deles, você é dessa época, você conhece esse pessoal todo. Conheço. Pois é, e aí o que acontece? Chegou o SAP, o PM, né, o módulo PM, e esse pessoal ficou em dificuldades mesmo, né, de concorrência, porque era muito difícil concorrer com esse pessoal de fora que tinha uma tecnologia, um poderio de marketing muito forte, muito grande. E aí apareceu John Mowbray na nossa história, na nossa vida, que a partir daí eu entro na confiabilidade. Né? Foi nesse momento, depois da passagem pelo software de manutenção, Haroldo. Acho que você não conhecia essa história, né? Detalhada não, mas eu consegui restaurar aqui, não é? Pois é, olha ali, John. Uma apresentação sua com o fundo aí do John Mowbray. Não sei se você está fazendo uma apresentação paralela ou está fazendo a tradução da apresentação dele. Eu acho que estava apresentando um evento. Isso é um evento da Brahman, né? É um dos congressos mesmo da Brahman. O Mowbray, de 1997 a 2004, ele vinha muito ao Brasil. Por conta de sermos franqueados, né? Ele veio muitas vezes ao Brasil. E a gente conviveu com ele, nós tivemos o privilégio, né, de conviver com ele. Em 2000 só, né, de 94 mais 6 anos, em 2000, que eu tive a oportunidade, então, de ser treinado e ingressar efetivamente na área de manutenção centrada em confiabilidade. Né? Eu, o Kleber e o Ney Pisati, que são os autores desse livro que você já conhece, né? Nós tivemos o privilégio, esse aí, que é o Romeu Landi, que também é um grande amigo nosso, o Ney Pisati ali do lado, o Kleber Siqueira. Não, sou eu ali, que isso? É você, nós rapaz. 3. Poxa vida, eu pensei que era outra pessoa. Somos nós 3 aí. É você, bem jovem aí, ó, com o Kleber. Exato.
exato. É que E com o Ney Pisato, vocês escreveram aí um belo livro que até hoje, inclusive eu tenho, mas tudo. Pois é, Ney Pisati e Kleber Siqueira foram meus tutores nessa área de confiabilidade. O Ney é um estudioso dessa matéria há décadas, né? Muito antes do John Mowbray chegar no Brasil, o Ney já praticava a manutenção centrada em confiabilidade na Ródia. Muito antes do Mowbray vir para cá. Ele já tinha traduzido materiais externos, né? Materiais de fora, e ele já tinha implantado confiabilidade e manutenção centrada em confiabilidade na área dele, que era a gestão da gerência de manutenção da Ródia Química. Né? Muito bem. Denis, uma história belíssima. Agora, eu queria que você contasse um pouco mais de detalhe, então, essa formação, né, da SQL Brasil. SQL, muito bem sucedida, que começou com o Kleber, com você, e até hoje você é o CEO da SQL. O Kleber já está lá perto de Houston, num lugar chamado San Antonio, no Texas. O Kleber optou por viver bem, né, Haroldo? Ele tinha a opção, Kleber, ele virou... Eu acho que o Kleber está lá, se não me falha a memória, já há mais de 15 anos. Desde 2008. Desde 2008. Foi para lá em 2008. Então, a gente está aí no ano 2022, então seriam quase 14 anos, né? 14 anos, quase 15 anos. Muito bem, então eu queria que você comentasse um pouco dessa entrada sua com o Kleber na SQL. Vou contar para você. Vou contar para você. Eu acho que foi em 1997. Nós estávamos num evento. Eu não tenho certeza. Eu posso errar aqui. Eu não lembro se era um evento da Brahman. Eu não me lembro se nós tínhamos um stand lá. Não lembro se era Minas ou Vitória. Era um dos dois. Mas acho que foi em 1997. E apareceu lá o John Mowbray e uma tal de SQL Integrator, que estava querendo trazer 2 produtos aqui para o Brasil. Era um software de manutenção para concorrer com o SAP, de alto nível, né, e tal. Obviamente, SQL, né, com linguagem de dados relacional, né, e trouxe 2 produtos. Então, ela estava trazendo o software e trazendo uma metodologia de trabalho, que era o RCM, e trouxe o John Mowbray junto. Naquela época, você deve lembrar, o CEO desse negócio todo era o Steve Martina, que era uma pessoa que andou bastante com a gente aqui também, um camarada ímpar, assim, que eu tive o privilégio de conhecer na minha vida. Convivi com grandes pessoas, grandes personagens, né? Isso é um privilégio que a gente tem na vida. E aí o que aconteceu? O Kleber Siqueira, que até então tinha uma sociedade com o irmão dele, e eles praticavam então a gestão da manutenção, software de manutenção, ele resolveu partir para essa representação, que era na área de engenharia, era algo, digamos, mais técnico, né, do que o próprio software de manutenção, e assinou, então, com a SQL. Ele formou a SQL Brasil e passou, então, a representar o Mowbray e o software. O software não deu certo aqui no Brasil, mas o Mowbray deu, o RCM deu. Então, o Kleber foi o pioneiro, ele foi o primeiro a ser treinado lá, e de lá ele voltou para cá e começou a fazer, digamos, junto com o Steve Martina, os treinamentos. Isso por volta de 1997, 98, 99, 2000. 2000 eu entrei na jogada. Eu e o Ney Pisati entramos na jogada. O Ney entrou um pouquinho antes, mas aí em 2000 eu entrei. Eu não sei se você já ouviu essa história, mas é uma história meio... sim, é uma história... Sui generis. Não, mas é uma história pitoresca, e é justamente, Denis, às vezes uma história pitoresca como esta, que marca... as pessoas talvez vão lembrar de você durante séculos, talvez não pela SQL, não pelo RCM2, mas por essa história pitoresca, fantástica, que você vai contar agora, por favor. Pode ser. Isso aí, eu acho que era 1999, né, Haroldo? Sim. Eu acho que em 1999, se me lembro, um outro evento da Abraman, um outro congresso. Esse eu acho que era Vitória, não sei. Nós estávamos, o John, eu me lembro que estava eu, o Kleber e o John Mowbray. Tá? Sim. E eu não conhecia o Mowbray assim,
proximamente, né? Eu tinha passado pelo escritório e tal, conhecia a rádio. Eu acho que esse evento foi em Vitória, inclusive no centro de convenções ali próximo daquela área bonita. Se me lembro, acho que foi Vitória. Eu estava lá nesse evento, inclusive. Então, eu estava nesse evento, foi quando eu lancei o meu primeiro livro de TPM, Manutenção Autônoma, nesse evento. Eu tive o prazer de conhecê-lo muito depois disso, né, Haroldo? Mas Sim. Estamos aqui hoje, isso aqui Estamos importa, aqui né? hoje. Verdade. Sim. Mas aí eu me lembro que uma noite lá, nós estávamos participando de eventos, né, palestras, o Mowbray fazendo lá, o Kleber assessorando, nós três só. E eu cuidando do software de manutenção, acho, não me lembro. Mas aí, numa noite, o Kleber falou assim, pô, nós vamos jantar fora com o vamos lá comigo, ficar lá sozinho com o homem e tal, a gente fica o tempo todo, eu falei, vamos lá. Aí nós fomos jantar, depois de jantar ele resolveu ir a um karaokê, que ele chamava de karaoke. Né? Vamos ao karaoke. Ele gostava de duas coisas, karaoke e de wine, né? Ele gostava muito de vinho tinto. Aí eu me lembro que nós fomos lá e ele tinha uma música que era a música que mexia lá com os sentimentos dele, que era a música do Frank Sinatra. O nosso também, não é, Denis? Quem que não se emociona com essa música do Frank Sinatra? Com a interpretação do Frank Sinatra, o My Way, né? Sim, e o Mowbray, eu não sabia, mas ele gostava muito da música. E aí ele foi cantar a música lá, e o pessoal aplaudiu, né? Porque um inglês, né? No meio lá. Imagina, lá em Vitória, cantando no karaokê, e não cantava assim muito bem, não era um cantor, né? Era melhor em RCM. Mas aí o pessoal aplaudiu muito. Aí quando ele voltou, eu falei assim, John, I will sing this one for you. Poxa. Mas você, eu falei, não, eu vou cantar lá para você, eu vou caprichar, vou cantar essa música para você. Aí eu fui lá, eu já tinha cantado algumas vezes, né? Eu você canta muito bem. Eu tenho aí um pouquinho de formação musical. Eu fui lá e falei assim, vou cantar, mas cantei a música. O Mowbray, ele olhava assim, o Kleber tá lá, eu olhava, às vezes ele olhava assim, e ele ficou emocionado. Na hora que eu voltei, ele olhou assim, olhou para o Kleber e falou assim, Kleber, manda esse cara para a Inglaterra que eu quero cantar no karaokê com ele. Eu falei, pô, eu olhei assim, aí não tinha jeito, era o franqueador, né? Estava falando para o Kleber. Aí o Kleber olhou e fez, né? Aí falou assim, para não mandar um só, vou mandar dois, vai você e o Ney. Aí a SQL começou a tomar um corpo um pouco maior, aí já não era mais o Kleber, não era o Kleber, eu e o Ney. Né? 3 practitioners, né? como o Mowbray chamava, que era aquele que eles formavam, que ele formava para que depois formasse pessoas, ou seja, aqueles multiplicadores, né, da metodologia do RCM. Então foi assim, Haroldo, eu tive essa oportunidade, né, digamos assim, um pouco sui generis, foi assim uma coisa, ele olhou para o Kleber e disse, manda ele para lá. E no ano seguinte, em janeiro de 2000, eu desembarquei em Lutworth, que é nos arredores de Londres, lá, eu e Ney Pisati no inverno, lá e estávamos, então, participando a partir de então da SQL. E aí foi formada a SQL Brasil, exatamente em 2000. Por isso que a gente comemorou os 20 anos agora. Foi o ano de formação, aí desvinculou-se a parte de software, né, que existia até então, e passou a ser a SQL Brasil, e nós vamos distribuir, então, o RCM daqui para frente. Estamos há 21 anos, né, basicamente, fazendo isso. Mas foi desse jeito, foi uma entrada meio diferente, mas que foi muito boa. Eu me lembro hoje, assim, com bastante... uma oportunidade que a vida me deu, né, de colaborar, de estudar, conhecer esse homem, que realmente era uma pessoa à frente do seu tempo, né? Uma ocasião, Haroldo, ele falou uma coisa para mim, ele olhou para mim e falou assim, você tem jeito aí para paticho, né? Você consegue se portar bem, dar treinamentos, né? Mas você vai demorar alguns anos para entender o que eu estou falando aqui. Rapaz, ele tinha total razão. Né? Eu fiz aquilo lá pensando em fazer planos de manutenção. Hoje eu entendo que não era isso. Você trazer confiabilidade ao teu processo produtivo é muito mais do que planos de manutenção. A manutenção faz parte,
né? Ela é parte integrante importante, mas não é tudo. E a gente precisa entender as coisas. Tem lá o custo-risco, o custo-risco e o desempenho que precisam estar ligados, senão você não tem, senão você não vai ter, digamos, o resultado, né, que você quer. Agora, Denis... É mais ou menos isso. Sim. Agora, o livro do John Mowbray, o SM2, daqui a pouco eu vou mostrar para o pessoal que também tem conhecimento desse livro, né? Que o Kleber traduziu aqui para o português. Traduzido pelo Kleber Siqueira. Não está hoje mais à venda, eu acho que já se esgotou e não tem essa edição mais em português para vender, embora você possa comprar na versão em inglês ainda pela Aladon. Mas eu digo sempre o seguinte, sempre a minha origem foi manutenção, trabalhei em manutenção até virar consultor em 95, e dentro do TPM eu ainda, vamos dizer assim, tenho que me manter atualizado, porque um dos pilares do TPM é a manutenção planejada, e a base da manutenção planejada é a confiabilidade, né? Exato. Então eu sempre digo que um profissional de manutenção, um gestor de manutenção, e você é professor de pós-graduação em curso de gerenciamento de manutenção, eu particularmente, Denis, é um depoimento meu, é um dos melhores livros de fundamentos de manutenção, claro, centrado em confiabilidade, que eu conheço, né? Então, eu recomendo, tá aqui na minha prateleira, ele está aqui pertinho aí. Eu não sei se você me permite mostrar agora, mas eu tenho aqui a primeira edição. Opa, primeira edição eu só tenho pelo Google, eu não tenho... Essa é a primeira edição. Eu tenho a segunda edição. Eu tenho ela aqui. Né? A coisa começou aqui. Depois virou aquele livro azul, né? Isso, mas se você tiver aí, você mostra. Mas se você não tiver, eu vou te deixar aqui em foco, eu pego aqui na minha prateleira. Tá bom, você mostra. Aí o meu tá atrás. Eu tenho alguns aqui, ó. Esses aqui, inclusive, são em português, hein? Todos eles. Mas eu não posso me desfazer deles. As pessoas querem ganhar querem e tal, mas não tem. Isso aí é o que ocorreu, né? Infelizmente, em 2004... o John Mowbray faleceu. Né? E aí o espólio, digamos, da Aladon ficou lá com a viúva dele e depois acabou sendo vendida para uma consultoria canadense. Né? Exatamente, é isso aí. Quer dizer, essa aqui é a primeira edição, né? E essa aí, Manutenção Centrada em Confiabilidade, é a tradução do Kleber, que tem milhares desses livros que estão nas prateleiras por aí. Nós distribuímos milhares desses livros aqui no Brasil. Tem muita gente que tem e não sabe o que tem, né? Outro dia encontraram, Haroldo, uma pessoa me deu um depoimento, eu falei, meu Deus, né? Um livro desse, assinado pelo John Mowbray em um sebo. O camarada comprou. Em um sebo, cara. Pelo John Mowbray em um sebo. Sim. Então, como a gente entregava para todo mundo que fazia o curso, né, de RCM, tem milhares deles por aí. Né? Então, dentro das empresas, aí é questão de procurar. Precisa ver esse livro. Eu tenho lá, porque isso aconteceu na década de 2000, né? 2000 e pouco. Esse particularmente, eu já tinha a versão em inglês, mas este em português, ele foi presenteado para mim pelo doutor Henrique, que você conhece. Eu estava participando de um congresso lá no Uruguai, um congresso de manutenção da Uruman, e foi exatamente dia 14, deixa eu ver se eu coloco aqui. Opa! 14 de novembro de 2013. Ou seja, quase há 9 anos. O Henrique me presenteou com esse livro, inclusive. Ele ainda tem uma certa quantidade desses livros. O Lorival Tavares tem uma quantidade desse livro, mas está lá mantido em um cofre dele. Eu tenho alguns também guardados. Tá lá em um bunker. Está lá em um bunker que nem uma bomba atômica. Esse livro ele estava anos-luz à frente do seu tempo. É impressionante. Com certeza. Né? Isso é uma coisa, você vê, hoje, eu falo muito isso. Hoje a gestão de ativos, a partir da ISO 55.000, ela vem trazer novidades, o risco, né? Ela vem falar sobre a importância do erro humano, né? Da falha humana, a confiabilidade humana e tal. Isso aqui apareceu nesta edição. Tem um apêndice aqui sobre erro humano, falando que isso é prejudicial e precisa ser tratado, né, no processo, e tem um apêndice sobre risco, a importância do risco. A gente deveria... Então, ele é um precursor dessa moderna gestão de ativos, está no livro do John Mowbray. Quer dizer, tudo isso está aqui, obviamente, guardadas
a contextualização, né? Ele Sim. escreveu isso em 1990, nós estamos em 2022, mas absolutamente, é extremamente atual. Muito bem, E vai ficar durante muitos anos ainda, eu tenho certeza disso. Antes de eu perguntar a você sobre o presente e o futuro da manutenção, particularmente, e aí você pode, evidentemente, explorar essa sua especialização, que é confiabilidade, olhando aí como espectador e muito próximo a protagonista, juntamente com você, como é que você pode, assim, destacar alguns fatos, eventos, instituições, profissionais, literaturas, que você considera marcantes nesse movimento dessas 4 décadas da manutenção aqui no Brasil? Aquilo que, assim, mais está na sua cabeça, na sua memória, o que é que você gostaria de destacar para que quem estiver assistindo esse vídeo puder até se inteirar um pouco mais sobre isso que você vai comentar? Isso é história, né, Haroldo? Eu tenho acompanhado algumas lives aí de você, tem um pessoal que faz parte da história, né? O Dorival, esses dias você viu o Milton Zen e tantas outras pessoas. Allan Kardec, Luiz de Carvalho, né? Luiz de Carvalho, que estão militando aí pela manutenção, eventualmente na Abraman, fora da Abraman, né? Mas durante essas 4 décadas, né? E eu diria para você que o que eu percebo é que um evento que foi extremamente importante, isso deu, digamos, um gás ao assunto confiabilidade, foi exatamente a gestão de ativos aqui no Brasil. Não é? A partir de 2014, me parece, um outro evento da Abraman que nós estávamos, foi quando a gente lançou o nosso livro, e eu acho que era... estavam lançando lá a norma em português, a Abraman estava lançando lá a ISO 55000, NBR, alguma coisa assim, e foi nesse ano. E eu percebo que, a partir daí, uma coisa que a gente sempre pensou, né? Nós teríamos que pensar a gestão de ativos num nível um pouco acima do departamento de manutenção. Porque a gestão de ativos ela é estratégica para a empresa. Não é? E ela precisa ser... O Mowbray tem um célebre artigo, que é a manutenção no século XXI, que ele escreveu lá em 1990, e ele fala sobre a gestão de ativos e que deveria haver... O Kleber vai falar muito sobre isso aí, que deveria haver um departamento que cuidasse dos ativos da empresa pela importância estratégica que eles têm, e não é a manutenção. Não é? Seria um departamento que estaria lá em cima, embaixo digamos, da direção da empresa, e que teria a mesma importância, por exemplo, do gestor de ativos financeiro. Porque, na realidade, o ativo físico gera o ativo financeiro. Né? Então, eles são extremamente importantes, eles deviam estar lá em cima, o nível decisório deveria estar lá em cima. E a ISO 55000, eu falo isso no meu livro, tenho falado por aí, ela nos ajudou nisso. Quer dizer, as pessoas mais em cima, dentro das organizações, enxergaram o ativo, né? Começaram a perceber que o ativo é importante, que você tem um budget de dinheiro muito grande envolvido com isso e que você tem oportunidades. Né? Você tem oportunidades de ganho, você tem oportunidades de melhorias. E isso o que vem fazer a ISO 55000. Uma outra coisa que eu digo é que gestão de ativos todo mundo fez durante toda a vida, durante esses 40 anos aí, porque senão a gente não teria indústria, a gente não teria processos produtivos. Agora, essa ISO 55000, ela vem trazer a necessidade do refinamento, né, nisso que a gente faz, contextualizar algumas coisas, né? Isso é uma das coisas que eu às vezes respondo para as pessoas, mas eu sempre fiz assim. Mas aí você tem uma norma que sistematiza, não é, Denis? Você cria um sistema, não é? Não, sem dúvida, mas assim, as pessoas que dizem eu sempre fiz assim, né? Sim, mas às vezes não está em forma de um sistema de PDCA, não é? Que a expectativa há 30 anos atrás era outra. Hoje a expectativa é totalmente diferente com relação à gestão do ativo. Hoje você precisa fazer muito mais com muito menos, senão você não é competitivo. Então, quer dizer, se você tinha 2 máquinas, você tinha uma máquina inteira guardada no almoxarifado, você não pode ter isso. Você perde, você está desperdiçando recurso. Né? E isso vai fazer diferença depois no teu resultado.
Porque o teu concorrente pode não estar fazendo isso. Então, esse negócio, eu sempre fiz assim, precisa aprender a fazer do jeito novo, Haroldo. Sim. Né? E eu já disse para algumas pessoas, né, em grandes empresas, empresas estatais, mas aqui nós... Olha, o mercado vai fazer você mudar. Muito em bem. algum momento você vai ter que mudar a tua forma de pensar. E esse pessoal, a maioria deles estão saindo, né, estão se aposentando, está entrando uma geração nova, né, com uma nova cabeça. E aqueles que realmente não entenderam que o contexto hoje é totalmente outro, que a demanda é totalmente outra, eles ficaram pelo caminho. Né? Isso é um fato. E eu reputo o seguinte, Haroldo, a confiabilidade é uma necessidade básica para o ativo. O ativo precisa minimamente funcionar. É isso que eu digo por aí. Se ele não funcionar, o resto vai servir para quê? Você vai fazer gestão de quê? Ele precisa... E isso é confiabilidade. É a funcionalidade. Ele precisa funcionar para produzir. Aí nós vamos ver o que a gente vai fazer com o resultado. É basicamente isso. Ô, Denis, agora a gente já está quase finalizando a entrevista. Claro, a gente vai fazer... Tem um espaço aí para as suas considerações finais. Agora, que recomendações você daria? Rápido, hein? Mas é um bate-papo, é um bate-papo muito informal, essa é a característica dessa nossa gravação, né? Você vê que eu não fiz com nenhum entrevistado exigência de material de apresentação, porque aqui é como se a gente tivesse junto lá com o John Mowbray, você cantando o karaokê e a gente tomando belo... E a gente tomando um belo vinho, de preferência um Malbec lá da Argentina, que é o vinho que eu adoro, inclusive... Hoje, sábado, se Deus quiser, eu vou tomar meu Malbec lá da Argentina, né? Que é um vinho olha, que eu adoro, nós lá de tivemos Mendoza. Uma saudação aqui, eu não sei se ele vai assistir esse material, mas a Henry Elman, que é um par nosso lá na Argentina, uma pessoa que caminhou também muito antes do John Mowbray, já fazia gestão de ativos, é uma pessoa aqui da América do Sul, que foi inclusive homenageado no último evento da Reliability Web, recebeu uma homenagem emérita lá, como se fosse um Oscar emérito, né? Pelo trabalho e pela obra desenvolvida. Saudações ao Henry Elman, grande figura, nosso irmão argentino. Muito bem. E já que falamos em vinho, nos lembra também o nosso amigo Walter Tonelotto, que é um bom apreciador de vinho também, né? Você sabe disso. Pois é. Ô, Denis, então o que eu queria, né, agora é que você desse algumas recomendações para os profissionais, quer seja que já estão atuando no mundo da manutenção, ou como colaborador, como consultor, professor, alguém que está no ramo acadêmico, né? É o caso aí do Herbert Viana, que ele foi sempre executivo de manutenção nas empresas que ele trabalhou e agora ele é professor lá da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tem livros publicados sobre manutenção, sobre ativos. Então, eu queria que você também fizesse agora uma recomendação para o futuro, né, desses profissionais que estão na manutenção, aqueles que pretendem ou que a gente pode convidar para entrar no mundo da manutenção, já que a gente está aí vivenciando já a migração da indústria 3.0 para 4.0, eu junto com você, com outros engenheiros, coordenados pelo nosso amigo Milton Zen, a gente faz parte do CEAGRAM, que é o Centro de Estudos Avançados para a Gestão de Riscos Ativos de Manutenção, e dentro do CEAGRAM a gente tem esse grupo de estudos sobre a indústria 4.0, que a gente tem participado aí ativamente, ou em reuniões, ou em lives que a gente convida alguém para participar. Você já fez sua apresentação, eu também. Então, eu queria que você fizesse suas recomendações para esses profissionais que atuam ou que venham a atuar, principalmente no mundo da manutenção. Tá, assim, eu vou de novo puxar a brasa para minha sardinha, né, Haroldo? Eu acredito, e muitas pessoas vêm pedir orientação, né? O que eu faço? Eu vou fazer uma pós de gestão, o que eu faço com a minha carreira, né? Eu diria para você que um homem de manutenção, ele precisa ter uma formação de confiabilidade, ele precisa entender a falha, porque ele lida com a falha, Haroldo. Não dá para descolar essas duas coisas. E as consequências da falha também, não é, Denis? Exato, ele precisa entender, né? Então, aqui eu não vou falar especificamente de RCM, mas basicamente dessa matéria. Essa matéria de confiabilidade é extremamente importante. Não é? Eu comentei, falei com o Zen várias vezes, nós precisamos colocar isso aí lá na nossa grade, né? Precisa colocar a matéria confiabilidade e tal. E hoje a gente já vê que é uma realidade. Há 20 anos atrás, quando a gente falava disso,
a expectativa das pessoas é que as coisas não iam mais falhar. Mas não é isso. Não é? Inclusive, tem gente que coloca em xeque. Não, mas isso aí, Nolan Hippie, John Mobley, 40 anos atrás. Mas, meu amigo, o processo de falha continua o mesmo. Sim. Ele não muda. E eu diria para você que não vai nunca mudar. Enquanto a gente tiver molécula, átomo, material, vai continuar o mesmo processo. O processo não vai mudar. O que muda são as tecnologias de monitoramento e tal. Isso aí muda. Mas o conceito da falha é o mesmo. E esse precisa ser conhecido. E é exatamente isso que você falou. Você precisa entender o que é causa, o que é efeito, como que você pode atuar, por exemplo, para ser proativo, reduzir, digamos, as consequências das falhas. É aí que está o mérito. Né? O RCM ele não quer zerar falhas, mas poucas pessoas entendem. Ele quer manter a funcionalidade, reduzindo as consequências, que são as perdas. É isso que ele quer fazer. Ele não quer eliminar falhas. Tem outras ferramentas que nasceram para eliminar falhas em produtos. Mas o RCM ele não pensa dessa forma. Né? Então, ele quer trazer o quê? Resultado para os processos produtivos. Então, eu diria para esse pessoal o seguinte, todo homem de manutenção, hoje, e a maioria do pessoal já sabe o que é confiabilidade, sabe o que é a definição. Agora, procure se aprofundar um pouquinho mais. E mais do que isso. Né? A indústria 4.0. A indústria 4.0 aparece em outros cenários. Hoje nós estamos na época da internet, na década da internet, eu não sei quantas décadas serão, mas nós estamos aqui, né? Nós tivemos que migrar de uma forma de trabalhar para essa forma aqui. E isso é uma realidade, não é? Sim. Então, hoje, a gente vê os dados são uma realidade, as pessoas têm que entender como lidar com um número muito grande de informações, um número muito grande de dados, tem que entender a importância da internet, o que ela pode nos trazer. Né? Nós estamos aí com 5G, o 5G tem lá, você tem a possibilidade, por exemplo, de fazer simulações muito mais rápidas, muito melhores, né? Então, esses recursos, eles vão potencializar. Então, essa moçada, primeiro, entenda o conceito de confiabilidade, o que é. Esse não muda. E depois estude as novas ferramentas para você não ficar por fora. Né? Quer dizer, eu não sei ainda. Quer dizer, a gente para se especializar nessas ferramentas, hoje fica difícil, porque as coisas andam muito rápido. Mas o profissional daqui para frente, ele vai precisar ter, digamos, esse expertise, ele vai precisar ter essa agilidade. Não é? Precisa olhar o tempo todo em volta o que está aparecendo e ir atrás daquilo lá. O conceito, eu acho que ele demora muito para mudar. Enquanto nós estivermos nesse plano tridimensional aqui, eu acho que o conceito da falha não muda. Mas o conceito dos monitoramentos, o conceito isso muda muito, e principalmente com a internet. Eu acho que a internet é um divisor de águas mesmo, Haroldo. E ele entrou na empresa para ficar, seja nos nossos treinamentos, seja nisso aqui que a gente está fazendo. As nossas consultorias hoje, as consultorias da SQL, 90% são online. As empresas perceberam que não precisam mais aqueles gastos vultosos com logística. Então, fica na sua casa e faz o trabalho daí. O funcionário fica aqui e faz daqui. Então, nós vivemos essa mudança. Então, as pessoas precisam entender e ficar atentas a isso. Né? Eu acho que... Mas, basicamente, o cara de manutenção ele tem que saber o que é falha, ele tem que saber que a falha tem uma consequência, o que ele poderia fazer para reduzir essa consequência e melhorar os resultados. Se ele não soubesse isso aí também, ele ficou no século passado. É preciso saber. Muito bem, Denis. Interessante, né? Porque a confiabilidade, ela antes era muito trabalhada, e quando eu falo antes, eu estou falando a partir de 2 décadas passadas para né? Quando projetava um novo equipamento, um novo sistema, projeto, uma planta, então se trabalhava com confiabilidade, e se trabalha ainda, evidentemente, né? A parte de redundância sempre foi muito forte, principalmente em indústria de processos, oriunda da aviação, evidentemente. E depois veio para o processo seriado, mesmo que você no processo seriado não tenha necessidade de redundâncias, como tem processos contínuos, mas aí exige que aquela máquina que está numa série seja confiável. E aí você tem aí o John Mobley, que popularizou, principalmente aqui no Ocidente e aqui no Brasil,
a manutenção centrada em confiabilidade, que hoje é base do pilar manutenção planejada do TPM, e agora você falou também, a partir de 2014, a valorização da gestão de ativos. Então, claro, quando a gente fala de gestão de ativos, é um guarda-chuva, né, de ações, engenharia, manutenção e outras atividades. E aí a confiabilidade ganha maior importância, porque ela está lá junto com a gestão de ativos, apoiando engenharia, apoiando manutenção e outras atividades que fazem parte da gestão de ativos. Então, foi muito boa essa sua lembrança, as suas recomendações. Então, somente aí, resumindo para o pessoal que está nos assistindo, a focar, estudar, se aprofundar no tema confiabilidade, né? E agora, Denis, eu queria... Viu, Haroldo, só mais um adendo, sim, se você me permite. Lá em 1990, né, eu me lembro, a gente se perguntava, puxa vida, como é que está o RCM nas outras partes do mundo? E você tinha que confiar naquilo que o Mobret te falasse. Você não tinha informação. Agora, hoje, eu às vezes digo isso para as pessoas, quer dizer, nós temos a internet, nós temos grupos de estudo, né, que estão lá fora sobre essas matérias novas. Então, é você que está aí no LinkedIn, está no, sei lá, no Instagram, todas essas... existem grupos de estudo afins para esse tipo de coisa. Participe, né? Aprenda inglês, minimamente, para você acompanhar. Então, o nosso profissional, ele precisa, eu acho que é isso. Hoje nós temos a informação e nós podemos ter a formação, Haroldo. Né? Eu acho que isso foi uma lacuna. Nós não tínhamos a informação de fora. Nós ficávamos meio numa bolha aqui, né? Se você não viajasse, você não tinha acesso à informação de fora. E o pessoal lá fora estava andando. Hoje nós estamos mais ou menos ali e nós temos acesso. Então procure. Profissional de manutenção, né? O teu negócio não é ser especialista em rolamento, ser especialista em mancal, especialista em parafuso. Não, você tem que ser especialista também no processo e entender a importância da falha nesse processo. Portanto, estude. Muito bem colocado, viu, Denis? E hoje a gente tem essa democratização da informação. Nessa década que você está falando, para as pessoas presenciarem uma apresentação, quer seja em eventos da Abraman, ou cursos, né, que eram oferecidos por profissionais, a gente se deslocava, pagava caro por isso, tanto de logística quanto as inscrições. E hoje a gente tem essa facilidade de ter as coisas tanto disponíveis na internet, como através de eventos online, que a gente tem aí, gratuitos, uma boa parte gratuitos, e livros em PDF que a gente pode comprar ou baixar automaticamente, não é comparado com aquele livro que a gente comprava no passado, que levava um mês... WhatsApp, por exemplo, grupo WhatsApp, tem muitos por aí. Livros que a gente levava um mês e meio para receber aqui no Brasil, quando os livros vinham da Europa ou dos Estados Unidos, né? E hoje a gente tem uma Amazon da vida que facilita a compra desse material em formato também de e-book. Então, hoje, graças a Deus, a gente tem essa democratização da informação e uma informação que chega para a gente, às vezes, em tempo real e muito mais barata, não é? Verdade, o mundo mudou. E a internet tem um papel importantíssimo nisso. Não tenho dúvida. Denis, então, nos aproximando aí do nosso final, eu queria passar para você fazer as suas considerações finais, para depois eu fazer os agradecimentos. Então, fique à vontade, eu queria que você, por favor, comentasse, assim, da importância que tem um documentário como esse para a comunidade, principalmente industrial, não é? Já que a gente tem uma grande quantidade de ativos na indústria. Evidentemente, nós temos outros processos, outras atividades que também envolvem equipamentos, né? Não somente a indústria, o agronegócio é um exemplo disso, a área de logística, de transporte também é um exemplo disso, né? Mas onde tem ativos, tem uma grande importância a atividade de manutenção, né? Então, eu queria que você, por favor, fizesse suas considerações finais, para daqui a pouco eu fazer os meus agradecimentos a você. Por favor, Denis. Tá bom, eu que já agradeço de antemão essa oportunidade, Haroldo, essa vitrine assim, muito boa que você abre para todos nós, né? Como pessoa física, não como empresa, mas como pessoa física, quem tem participado aí desses processos, né? Mas eu diria para você o seguinte, a gente está vivendo um momento importante. Eu às vezes fico um pouco preocupado, né, com o que a gente vê acontecendo no país. Eu não vou falar de política aqui, mas com a própria industrialização do país, né? Nós tivemos aí, nesses 40 anos, né,
que você mencionou, todo esse pessoal, Abraman e tudo mais, quer dizer, foi a história da industrialização no Brasil, não é? E a manutenção é parte integrante disso. E a gente está vivendo assim, um momento, eu diria, não muito bom, né, do ponto de vista de industrialização, né? A gente tem alguns problemas sérios que nós precisamos arrumar aqui para voltar as divisas, para voltar a tecnologia para cá. Né? Uma coisa que a gente vê, nós temos um problema econômico que é esse problema da desvalorização da nossa moeda. Isso é uma coisa que eu estava comentando outro dia. O pessoal de fora, os gringos, eles perderam totalmente o interesse no Brasil, Haroldo. Você tem um John Mowbray andando por aí? Não tem. Não tem mais. Então, você tem um Totaro Suzuki andando, mas eles não têm interesse aqui comercial. Eles perderam totalmente o interesse comercial. Então, como eles não estão vindo trazer nada para nós temos que ir atrás, temos que buscar. Né? O que tem de novo lá fora? E nós temos na internet hoje. Não é? Então, é procurar. Nós tentamos até algumas coisas aí com alguns gringos, mas a resposta às vezes é negativa. Por quê? Porque para ele, hoje, o Brasil não é viável economicamente. É uma verdade. Como é que o cara vai vender serviço aqui? Dividir por 6? Ou então aumentar 6 vezes o preço dele? Não vai vender. Não é? Então, nós estamos meio ilhados com relação a isso. Isso é um problema sério, né, que a gente está vivendo. Eu sinto falta disso. Porque eu tive a oportunidade de andar com o John Mowbray por aí, né? Quase mão dada, para lá, para cá, e vinha muita gente, a gente tinha muita gente de fora, né? Quando chegou o Máximo e tal, era gringo para todo lado aqui, trazendo. Eles não vinham trazer nada de graça, eles iam vender, né? Mas eles estavam entre nós aqui. Hoje a gente está vivendo uma época, assim, um vácuo, digamos assim, da presença física desse pessoal aqui. E mesmo da presença virtual, porque a gente não vê. Não é? Então, nós temos que buscar, Haroldo, o que esses caras estão fazendo de bom, o que está dando resultado. Não é? Hoje, por exemplo, a gente tem o risco, a gente tem o erro humano, essas coisas, eles não estão assim, muito na frente também. Né? Mas são coisas que estão sendo pesquisadas e que têm dado resultados. Nós temos que ir atrás, a gente tem que buscar coisas novas. Né? Então, eu acho que é basicamente isso. Eu tenho assim um pouco essa preocupação. Né? Eu estava falando para você, nós estávamos falando aqui no início, em off, né? O Brasil não tem mais formado craques no futebol. Isso é preocupante. Preocupante. Ué, aqui não era o celeiro? Era o celeiro. Né? Nós não temos mais pilotos de Fórmula 1. O que está acontecendo? Não temos mais tenistas, né? Não temos mais? O que está acontecendo com a gente? Né? É uma reciclagem ou é um vácuo? Isso é um problema. E a gente sabe que a formação profissional é a mesma coisa. Você procura profissionais gabaritados e de muito poucos. Né? Por quê? A gente estava conversando com o Zen lá no Ceagran, a própria formação, ela precisa ser revista, ela precisa ser trabalhada, modelos, por exemplo, como o Senai, que são extremamente importantes, que poderiam ser adotados em massa, né, e não são. Então, a gente tem problemas aqui. E eu acho que a indústria é um canal de formação muito forte. Eu acho que quem sobrou, Haroldo, é a indústria. A indústria investe em formação. Não é? Então, sempre, nós estamos falando com a moçada aí, sempre procure participar de formações quando elas forem oferecidas. Né? Seleciona aquilo que é bom para você, para o seu currículo, porque de repente você vai sair daqui e vai assumir uma posição melhor em outro lugar. Então, procure sempre isso, procure informação e formação. Eu acho que isso é básico, é necessário para o bom profissional atualmente. Né? E assim, uma outra coisa, uma consideração final. Né? Eu tive uma oportunidade na minha vida, assim, ímpar, né? Foi muito boa, mudou a minha vida. Eu penso hoje, puxa vida, se eu tivesse conhecido o que eu conheço hoje, lá atrás o meu resultado na COFAP seria outro, na manutenção, tá certo? Eu nadaria de braçada lá, não tinha para ninguém se eu conhecesse o que eu conheço hoje. Não é? Mas não foi assim, não é assim. Então, uma coisa importante para a moçada que está nos assistindo aí, Haroldo, eu vi aquele Washington Oliveto outro dia, ele tem um, eu não sei se você viu, mas ele fez uma propaganda para um grande banco,
E ele falou uma coisa importante. Quando eu era novo, eu procurava sempre andar com os mais velhos. Eu fiz isso na minha vida. John Mowbray, Kleber Siqueira, Ney Pisatti e tantos outros aí. O pessoal está se aposentando hoje, tem 10, 15, 20 anos a mais do que eu. Eu sempre procurei e tive o privilégio, tive a oportunidade de andar no meio desse pessoal. Hoje eu estou chegando lá. Então, o que eu procuro? Hoje eu procuro estar perto dos mais novos. Eu preciso de energia e eu gostaria de transmitir essa experiência que eu tenho para esse pessoal. Pensando o quê? Pensando no país, pensando no Brasil. Nós precisamos disso. Então, ele falou isso. Quando eu era mais novo, eu procurava estar com os mais velhos. Hoje que eu sou mais velho, eu quero estar perto dos mais novos. Então, agora, a vantagem, Denis, de estar próximo dos mais jovens hoje é que a gente pode utilizar melhor o conteúdo da nossa experiência na linguagem que os jovens entendem e dominam muito mais do que a gente. Exato. Eu encontrei aqui uma pessoa ontem descendo no elevador, eram 2 jovens, eu acho que eram irmãos, e um deles estava digitando o seu smartphone. Olha, a velocidade que o cara digitava... Você e eu não vamos conseguir. Não, a velocidade com que ele digitava com os 2 polegares era igual àquela datilógrafa do passado que digitava que datilografava, né, com os 10 dedos. Velocidade imensa. E a gente está lá, eu e você ainda está lá, segura o smartphone com a mão e vai com o indicador um por um, não é isso? Você, inclusive, para você navegar nas diversas interfaces, você precisa pensar, mas o que eu queria fazer agora? Você pega um jovem dessa idade, por exemplo, eu pego minha filha, já está no automático. A navegação é impressionante. Você não acompanha, mas onde ela está? O que ela está fazendo agora? Eu não sei. Muito bem. Então, essa energia, agora ela precisa ser calibrada, né? Eu acho que aí a experiência com a energia, elas funcionam muito bem, elas dão assim uma sinergia muito boa. Fantástica essa sua observação aí no final, não é? A gente com a nossa idade, eu estou aí também 60 anos, você deve estar com seus 64, 65, porque em 79... Ainda não, quase. Ainda não. Porque eu fiz um cálculo aí, Denis, porque quando você em 79 estava se formando, foi justamente o ano que eu comecei a fazer engenharia mecânica. 79. Eu coloquei aí 4, 5 anos você na minha... 62. Então você se formou muito jovem. Muito jovem. Eu me formei com 23 anos. Eu me formei com 18. Eu entrei na COFAP, eu tinha 18. Acho que eu tinha 18, 19, 22 anos. 22 para 23. Muito bem, Denis. Denis, conforme eu te falei, não é? Mais uma vez, agradecer por você ter aceitado o meu convite, compartilhar aqui a sua experiência, o seu testemunho referente a esse movimento que nós tivemos. Evidentemente, você tem outras ramificações de experiência, né? Aqui a gente não está fazendo a sua biografia, e sim o seu testemunho dentro desse ramo da manutenção, trazendo a sua experiência maior, a sua expertise maior, que é confiabilidade para esse mundo da manutenção, que era o nosso foco, já que a gente está contando aqui a história da manutenção no Brasil, e parabenizar você, não é, pelo profissional que você é, por você ter aprendido e ter aberto, né, a sua mente para escutar as pessoas mais experientes, o seu convívio com essas pessoas. Lá atrás, com o nosso saudoso John Mowbray, que já não está mais conosco, mas você continua junto ao Kleber Siqueira, mesmo ele distante da gente, né, nos Estados Unidos, e a gente aqui no Brasil, e você sempre buscou aprender com as pessoas mais experientes. E isso é um mérito, né, vamos dizer assim, uma atitude de sabedoria que nem todo mundo tem. Às vezes há um menosprezo. Sabedoria e humildade, viu? Mas a humildade é a base. Eu aprendi. Mas aqui a humildade é a base da sabedoria. Eu não conheço ninguém. Verdade. Eu não conheço ninguém que seja sábio que não seja humilde, né? É isso mesmo. Então a base da humildade, da sabedoria é a humildade. Então isso. E hoje, para aqueles que querem receber alguma coisa, nós estamos aqui. Nós estamos, inclusive, de graça, né? Tem um canal lá no YouTube, tem. Vai lá. O seu também, não é? Os livros, os trabalhos. Os livros e tudo mais. Nós sentimos que nós temos uma missão e nós estamos cumprindo essa missão, Haroldo. Eu, você e tantos outros colegas que nós temos.
Muito bem, então com isso a gente fecha aqui exatamente 60 minutos, conforme a gente tinha planejado, 18 horas e 9 minutos desse dia 12 de fevereiro de 2022, um sábado belíssimo aqui em São Paulo, super agradável. E a gente se despede, portanto, aqui, Denis, eu e você, se despede também que está assistindo esse vídeo. E mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho, sucesso na SQL Brasil. E a gente está sempre se encontrando aí nos nossos grupos de trabalho e também nos eventos que, eventualmente, a gente participa, os cursos de pós-graduação e assim por diante. Grande abraço para você, fica sempre com Deus e saúde, meu amigo. Muito obrigado, Haroldo. Muito obrigado pela oportunidade, saúde e sucesso para você e para todos. Para todos nós, sempre com Deus no comando. Amém. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.